Olá, seja bem-vindo à segunda edição do Escola Dinheiro Q&A, de perguntas e respostas entre os leitores do nosso blog escoladinheiro.com e os autores sobre temas diversificados, sendo que na primeira edição falámos sobre produção de conteúdo e uma série de outros aspectos, e nesta segunda edição o tema que decidimos, ou que optámos por introduzir, foi o tema da rentabilização por meio de programas de afiliados e Google AdSense, num misto de várias perguntas sobre várias coisas relacionadas com a rentabilização de sites e blogs para a internet. Recebemos dezenas de comentários no nosso artigo. A primeira edição foi um grande sucesso. Recebemos também muitos comentários e depois o vídeo que nós publicámos, assim neste formato, com as respostas aos leitores, teve também um grande impacto e, portanto, resolvemos fazer uma segunda edição e agora sobre programas de afiliados e anúncios do Google AdSense. Nós recebemos várias perguntas. Eu volto a relembrar que para participar no Escola Dinheiro Q&A você deve fazer apenas uma pergunta e não várias perguntas, porque nós selecionamos apenas uma pergunta por cada leitor e no máximo 12 perguntas por vídeo, para não tornar os vídeos demasiado densos e com dimensões complicadas. Portanto, se quiser participar na próxima edição, participe com apenas uma pergunta e seja bastante objetivo na forma como faz as suas perguntas para este Q&A. Nós recebemos perguntas por vezes do tipo por favor, ajuda aí a ganhar dinheiro, ou então me ajuda a ganhar dinheiro num nicho de mercado de dicas. Perguntas desse género jamais serão apresentadas aqui no Escola Dinheiro Q&A, para já por serem perguntas demasiado abrangentes e depois porque a própria pessoa que faz a pergunta não demonstra grande interesse em ler o conteúdo e apresentar as perguntas da melhor forma possível. Portanto, se quiser participar na próxima edição, poderá fazê-lo no nosso blog escoladinheiro.com, bastante deixar um comentário com a sua pergunta ao tema que nós lançarmos nessa semana. Para este tema de programas de afiliados e de Google AdSense, nós selecionámos 9 perguntas dos nossos leitores, que vamos responder aqui em formato de vídeo, não só para auxiliar, obviamente, as pessoas que fizeram as perguntas, mas também para auxiliar toda a comunidade que tem dúvidas acerca da rentabilização com programas de afiliados. Vamos então partir para a primeira pergunta neste Escola Dinheiro Q&A, segunda edição. E a primeira pergunta que temos aqui é do Jair Rebelo, do blog escolasites.com, que pergunta: quais as melhores opções para a monetização no nicho de metablogs, tendo em consideração que o AdSense não rentabiliza nada bem neste nicho? Respondendo ao Jair, em metablogs a rentabilização com AdSense não é de longe a melhor opção. Por uma razão muito simples, porque o tipo de público que acede a metablogs ou blogs sobre ganhar dinheiro na internet ou blogs dentro dessa área é público que por norma sabe o que é o Google AdSense, sabe distinguir um anúncio do AdSense de um anúncio de outro tipo, ou seja, são pessoas formadas para a internet e que sabem como é que a internet funciona. Logo, essas pessoas não clicam nos anúncios e é precisamente por essa razão que os anúncios do Google AdSense não são rentáveis nesta área. No entanto, existem muitas outras formas de rentabilizar blogs ou metablogs. A Escola de Dinheiro não é bem um metablog, é um blog educacional na área do ganhar dinheiro na internet e nós usamos o AdSense, que é uma pequena fatia da rentabilização do blog, mas usamos maioritariamente programas de afiliados, recomendamos programas de afiliados e também ferramentas para que os nossos leitores possam maximizar os seus rendimentos. O que eu aconselho em nicho de mercado onde o AdSense não funciona é precisamente isso, a utilização de programas de afiliados relacionados com esse nicho de mercado em concreto, que no caso da Escola Dinheiro passa pela recomendação de programas de afiliados em que nós recebemos um valor fixo por cada inscrição, ou então a recomendação de ferramentas
Nós já falámos de várias na Escola de Dinheiro, desde o Pop-Up Domination, ao Opt-in Skin, SEO Moz, SEMrush e uma série de outras ferramentas. Todas elas têm programas de afiliados e nós, ao recomendarmos as ferramentas para os leitores, acabamos por receber uma comissão caso o leitor compre ou adquira o produto, e essa é uma das formas de rentabilizar blogs nessa área. Obviamente existem exceções, existem casos para tudo, mas no caso dos metablogs terá forçosamente de passar por aí, porque o público-alvo é público instruído, que não clica em anúncios do AdSense e que, portanto, faz com que o nicho não seja muito rentável ao nível dos anúncios do Google AdSense. A segunda pergunta que temos aqui é do leitor Johnny Oliveira, do webiniciante.com. Ele pergunta: quando encontramos um bom nicho de mercado, mas que é complicado de monetizar por falta de programas de afiliados, por exemplo, será que vale a pena investir nele e esperar um dia poder monetizá-lo? Quando se encontra um bom nicho de mercado que tem algum volume ao nível de tráfego, ou que tem potencial enquanto nicho de mercado, trabalhar com programas de afiliados ou introduzir programas de afiliados por vezes não é uma tarefa simples. O que eu recomendo sempre é o processo inverso, ou seja, primeiro procura-se os programas de afiliados que existem no mercado para determinadas áreas e depois então procurar o nicho de mercado relacionado com esses programas de afiliados para ver se o nicho tem potencial ou não. Dessa forma evita-se cometer o erro de ok, encontrei um bom nicho de mercado que tem um bom volume de pesquisas, mas afinal não tem programas de afiliados disponíveis, o AdSense não rentabiliza bem, basicamente é uma furada. Ou seja, o processo deve ser o oposto. Primeiro encontrar bons programas de afiliados que paguem valores relativamente altos em termos de CPA, evitar ao máximo programas de afiliados com CPAs de 50 cêntimos e coisas semelhantes, porque dá uma trabalheira danada conseguir ganhar dinheiro com programas desse género. O ideal é procurar um bom programa de afiliados que tenha alguma facilidade ao nível da conversão. Existem, obviamente, programas de afiliados que pagam valores muito altos, como por exemplo o Casino e Poker, mas que são extremamente difíceis de converter. O ideal é encontrar um programa de afiliados que seja intermédio, ou seja, que pague um bom valor, mas que também não seja muito difícil de converter, e então procurar o nicho de mercado para esse programa e analisar as condições para perceber se é um nicho que tem potencial ou que tem interesse. No caso da pergunta do Johnny, trabalhar com nicho de mercado que tem um bom volume de pesquisas, mas depois não são rentáveis, basicamente é uma perda de tempo. É estar a trabalhar, com vista a que um dia surja um programa de afiliados para rentabilizar esse nicho de mercado, o que poderá não acontecer. Portanto, o ideal é, das duas uma, ou realizar pesquisas no Google, e nós falámos disso num dos últimos artigos da Escola de Dinheiro, no artigo sobre como ganhar dinheiro com guest posts, nós falámos precisamente disso, que é fazer uma pesquisa no Google pelo tipo de nicho de mercado que se procura e a seguir a palavra afiliados. Ou seja, se eu procuro afiliados, por exemplo, de camisetas de esporte, eu vou pesquisar no Google camisetas de esporte afiliados. Ou então, em inglês, Sportswear Affiliates. E aí consigo perceber se existem ou não sites com programas de afiliados para essa área. Se existirem, muito bem. Se não existirem, provavelmente será melhor optar por um outro nicho de mercado ou por uma outra solução que seja mais rentável ou que seja mais interessante de trabalhar. A terceira pergunta que temos aqui é do nosso leitor Arlindo Armando, do blog nacarteira.com, que pergunta: quando pensamos na criação de um blog em micro-nicho, qual seria a melhor opção de monetização? Google AdSense ou programas de afiliados? Quando se trabalha com um micro-nicho, e tendo em consideração a pergunta do Arlindo, se estivermos a falar de um micro-nicho que seja relativamente pequeno,
Os anúncios do Google AdSense é uma perda de tempo. O AdSense dá bom dinheiro se houver também um bom tráfego. Ou seja, se for para trabalhar num nicho muito pequeno, com pouco de volume de pesquisas, o ideal será, obviamente, optar pelos programas de afiliados. Nós já escrevemos um artigo na Escola de Dinheiro com um título, salvo erro, que diz como ganhar 2.500 euros por mês a receber 100 visitas por dia, e isso fala, obviamente, de um nicho de mercado que não foi especificado no artigo, mas que é um exemplo prático daquilo que pode acontecer. Existem nichos de mercado que são micro-nichos, que são nichos com pouco volume, mas que têm programas de afiliados extremamente rentáveis. Isso permite, logicamente, rentabilizar o pouco tráfego de uma forma bastante intensiva. Ao nível de Google AdSense, se for um nicho de mercado com pouco volume, não serve. Aquela estratégia de eu vou criar 100 blogs em micro-nichos para ganhar 1 euro por dia com cada um, e então, como tenho 100 blogs, vou ganhar 100 euros por dia, é uma perda de tempo. São 100 domínios, são 100 hospedagens, são 100 trabalhos diferentes, não vale a pena. O ideal é, ok, se vou trabalhar num micro-nicho de mercado, vou apostar nesse micro-nicho, mas vou trabalhar com programas de afiliados que sejam rentáveis ou que sejam altamente rentáveis nesse nicho específico. Se não existirem, provavelmente não vale a pena e será uma perda de tempo estar a trabalhar num micro-nicho de mercado que não rentabiliza nem de uma forma nem de outra. Portanto, impera o bom senso normalmente nesse tipo de situações. A quarta pergunta que temos aqui é do nosso leitor André Darugna, do iPadDicas.com. Ele pergunta: entre dezembro e janeiro, meus ganhos com o AdSense foram 2 vezes maiores do que o normal, porque o CPC foi mais alto. Isso é normal? Existe uma sazonalidade? Respondendo ao André, dezembro e janeiro são por norma meses extremamente rentáveis por uma razão muito simples. Época natalícia e final de ano. E isso acontece porquê? Acontece porque normalmente novembro e dezembro são meses muito rentáveis porque existem muito mais anunciantes no Google AdWords. O AdSense é o oposto do AdWords, portanto, ao existirem mais anunciantes a fazer leilões e licitações para estarem nas primeiras posições dos anúncios, é óbvio que os anúncios vão pagar um valor mais alto. Tendo em consideração, por exemplo, imaginando a pesquisa por iPad, ou a palavra-chave iPad, chegando a dezembro, existem N empresas com acessórios para iPad, com próprias empresas que vendem iPads, oficiais da Apple, a própria Apple. Todas essas empresas vão concorrer para a mesma palavra-chave, iPad. Ou seja, existindo mais empresas a concorrer para essa palavra-chave, o CPC vai ter, logicamente, que aumentar. Porque quem pagar mais está na primeira posição. E havendo mais anunciantes, o valor por clique vai ser muito mais alto. É por isso que em determinados nichos de mercado o valor por clique é exageradamente alto, porque existem muitos anunciantes e muitas empresas concorrendo umas com as outras. Dezembro é um mês propício a isso. Dezembro e janeiro são meses extremamente fortes. Existem, obviamente, outras nuances em termos demográficos ao longo do ano. Dia dos Namorados, Páscoa, Carnaval, todas essas iniciativas que acontecem ao longo do ano e que são relativamente marcantes têm tendência a gerar mais anunciantes. O Facebook Ads, por exemplo, em dezembro tem, por norma, muito mais anunciantes do que em qualquer outra altura do ano. E isso faz com que o valor por clique também seja mais alto. Portanto, ganhar mais dinheiro com o AdSense entre dezembro e janeiro é perfeitamente normal. Existem muito mais anunciantes no AdWords e isso faz com que a concorrência seja mais alta e, portanto, o valor do clique também. A quinta pergunta que temos aqui é do nosso leitor António Alves Júnior. Ele pergunta:
quais as principais estratégias para divulgar afiliados via e-mail marketing? Não existem muitas estratégias ao nível de e-mail marketing. E-mail marketing é um e-mail em formato HTML, pelo que poderemos resumir basicamente a duas estratégias, que é o plain text, que é e-mails em formato de texto puro e duro, como se vocês estivessem a enviar um e-mail para um amigo, só texto, sem qualquer tipo de imagem. E depois temos a segunda estratégia, que é usar os kits de HTML, que a grande maioria dos programas de afiliados e das empresas com programas de afiliados fornecem para que você possa enviar para a sua base de dados. Os kits de e-mail também são em formato HTML, no entanto, eles utilizam imagens. Qual é que é a vantagem e a desvantagem de cada um deles? Por norma, os e-mails em texto funcionam melhor, porque funcionam como uma mensagem pessoal entre você e o seu subscritor. Os kits de e-mail com imagens, as imagens por norma ficam no filtro do Gmail, Hotmail e por aí adiante, e tem que ser o usuário a pedir para ver as imagens, e isso reduz a taxa de conversão dos e-mails e obviamente os resultados não são tão bons. Os e-mails de texto têm a vantagem de poderem ser personalizados, ou seja, você pode mandar uma mensagem do tipo: olá, caro subscritor, estou-lhe a enviar este e-mail porque isto, porque aquilo, e essa mensagem mais pessoal tem tendência, por norma, a gerar muito mais aberturas, e isso também tem influência também com o título que você utilizar no e-mail, mas por norma tem mais conversão, porque é sentida como uma mensagem pessoal de você para o leitor ou para o subscritor. Essas são as duas grandes estratégias. Há quem utilize, por exemplo, e-mails de texto com 1 ou 2 banners a quebrar o texto. Também é funcional, no entanto, aplica-se a mesma regra do kit de e-mail marketing, ou seja, as imagens quebram no filtro do Gmail e do Hotmail, e se o usuário não pedir para ver as imagens, ele provavelmente não as irá ver, e isso fará com que essa mensagem ou com que esse potencial se perda um bocadinho. Ao nível de programas de afiliados, o que eu recomendo sempre é escrever um texto pessoal, uma mensagem pessoal do tipo: olá, eu estou a contactá-lo porque você subscreveu a newsletter do blog A, B ou C, tendo em consideração que você trabalha nesta área ou neste nicho de mercado, eu gostaria de lhe recomendar esta ferramenta, ou este programa, ou esta empresa, ou este produto, ou este serviço, e colocar sempre o link de afiliado num texto do tipo: clique aqui para aceder à ferramenta, ou clique aqui para se registrar grátis, ou alguma mensagem que faça o usuário clicar ou que o possa de certa forma aliciar a tomar essa decisão. Se você colocar, por exemplo, um banner e estiver à espera que as pessoas carreguem no banner, provavelmente isso não vai funcionar. É necessário aliciar o utilizador com um call to action, uma chamada para a ação, do tipo: clique aqui para se registrar, ou se formos para uma área mais sensacionalista, clique aqui para mudar a sua vida para sempre. Coisas desse género, por norma, mesmo aquelas mais ridículas, têm tendência para funcionar. O que eu lhe recomendo é, obviamente, não cair no ridículo, mas trabalhar com os call to actions da forma correta, ou seja, utilizar sempre um clique aqui para qualquer coisa, que isso por norma faz com que o usuário tome a iniciativa, e isso é importante, obviamente, não só a nível do email marketing, mas sempre que o objetivo é converter um utilizador num comprador. Portanto, estas são as duas opções que existem. Depois, a forma como se trabalha cada uma delas vai de profissional para profissional. A sexta pergunta que temos aqui é do leitor Sérgio Medeiros, do bancaeseguros.com. Ele pergunta: criei um site em inglês e reparei que o meu CPC do AdSense
é muito superior aos valores pagos em sites do mesmo nicho na língua portuguesa. Existe alguma razão concreta para isto acontecer? É mais rentável apostar e produzir conteúdo para sites em inglês? O mercado em inglês, por norma, é mais rentável do que o mercado de língua portuguesa. Isso é ponto assente por várias razões. Primeiro, porque o mercado em inglês é um mercado global, ou seja, é um mercado para o mundo inteiro, enquanto que o mercado de língua portuguesa, embora não seja um nicho de mercado, é a quarta ou quinta língua mais falada do mundo, onde existe uma grande diferença entre a quantidade de pessoas que realiza pesquisas em português e a quantidade de pessoas que realiza pesquisas em inglês. Portanto, tendo em consideração que o mercado de língua inglesa é maior, é óbvio que os valores pagos, tanto ao nível de AdSense, AdWords, etc., são valores muito mais altos. E se nós fizermos uma comparação, por exemplo, na Google Keyword Tool, a ferramenta de análise estatística de palavra-chave, nós percebemos rapidamente que para a mesma palavra-chave, por exemplo, seguros ou cartões de crédito ou empréstimos bancários, etc., se fizermos uma comparação entre a mesma palavra em português e a mesma palavra em inglês, os valores de CPC são completamente diferentes. Por norma, o mercado em inglês paga valores mais altos, mas paga valores mais altos porque existem mais empresas, existe mais concorrência e isso faz com que o preço dispare também. Depois existe também o fator do conhecimento ao nível da internet, ou seja, o mercado americano está muito virado para a internet, as empresas estão muito viradas para a internet, têm consciência da importância de anunciar na internet e isso é algo que não acontece tanto em Portugal e no Brasil, que está a melhorar aos poucos, mas o mercado norte-americano, principalmente, e o australiano, são dois mercados muito fortes nesse aspecto. E isso faz com que a concorrência seja mais alta e, obviamente, os valores por clique sejam mais altos também. Ao nível de programas de afiliados, a história repete-se. Os programas de afiliados em inglês, por norma, pagam valores mais altos. Portanto, é mesmo uma questão de concorrência e de oferta de mercado. Quanto mais oferta há, mais dinheiro se vai ganhar. Em Portugal e no Brasil já começa a haver alguma oferta, ainda não é tão ampla como nos Estados Unidos, e nós registrando uma conta numa plataforma de afiliados que trabalha para Portugal e Brasil, ou registrando uma conta numa plataforma de afiliados para o mercado norte-americano, o número de campanhas é completamente diferenciador. Estamos a falar se calhar de 10 para 1. É a diferença entre ter 100 campanhas disponíveis e 1000 campanhas disponíveis. E isso faz toda a diferença ao nível da rentabilização. Ao nível do AdSense é precisamente a mesma coisa. Escrever em inglês é uma vantagem. Quem tem conhecimento ou quem tem essa facilidade poderá, obviamente, apostar na língua inglesa para tirar partido desse mercado global, porque existe muito mais volume de pesquisa, existe muito mais gente a fazer pesquisas em inglês do que em português. No entanto, a única grande desvantagem é que a concorrência é muito maior. Ou seja, é muito mais difícil ter sucesso com um blog em inglês ou um site em inglês do que em português, por exemplo. Portanto, é uma questão de ponderação. A sétima pergunta que temos aqui é do nosso leitor Ricardo Miguel, do dicascaseiras.com. Ele pergunta: tendo em consideração que expor banners de afiliados num blog é algo pouco rentável, quais as melhores soluções para rentabilizar afiliados? Envio de newsletters, escrever artigos esporádicos sobre as empresas? Respondendo ao Ricardo, de facto, os banners publicitários ou display, por norma, não é rentável. Ou seja, ter um blog num nicho específico, ou um site num nicho específico, e colocar lá o banner publicitário à espera que o usuário vá lá clicar, efetuar uma compra e então nós recebemos uma comissão, não funciona. Por norma, não funciona.
Gera algumas leads, obviamente, dependendo do volume de tráfego que o seu site ou que o seu blog tem, gera algumas leads, no entanto não é o suficiente para gerar uma fatia ou uma renda que se possa dizer considerável. Portanto, promover programas de afiliados passa também, logicamente, pelo display, embora seja uma pequena fatia da rentabilização, mas existem muitas outras estratégias que podem ser tidas em consideração quando se pretende promover programas de afiliados. De todas, existem várias, nós já falámos de várias na Escola de Dinheiro. As resenhas de produtos ou as reviews funcionam extremamente bem. Ou seja, você escreve um artigo sobre um produto ou sobre um serviço que você recomenda, especifica todas as vantagens e desvantagens daquele produto e faz o pitch, faz a venda, recomendando aquele produto aos seus leitores, obviamente usando o seu link de afiliado nessa recomendação. Essa é uma das formas que funciona melhor ao nível da rentabilização com programas de afiliados. Outra que funciona extremamente bem é o envio de campanhas de email marketing. Conforme falei anteriormente em resposta ao outro colega, enviar e-mails, seja de texto, seja kits de e-mail marketing, seja de que forma for, o e-mail funciona extremamente bem. No entanto, o e-mail funciona tão bem consoante o tamanho ou a dimensão do seu banco de dados de e-mails. Ou seja, quanto mais e-mails de subscritores você tiver, maiores serão as suas chances de realizar bastantes vendas e ganhar uma grana considerável. Portanto, o princípio deve começar pela angariação de subscritores. Nós também já falámos sobre isso em vários artigos da Escola de Dinheiro. A importância de gerar subscritores, oferecer algo em troca da subscrição e ir amealhando milhares de subscritores para então direcioná-los não só para conteúdo técnico e prático que você possa oferecer aos seus subscritores com regularidade, mas também recomendar ferramentas ou produtos ou serviços e também, obviamente, os seus produtos próprios, se você desenvolver um livro, se você desenvolver um e-book, um curso, ou se tiver um e-commerce, isso é extremamente funcional e, por norma, as bases de dados, costuma-se dizer, os americanos costumam dizer muito, the money is on the list, ou seja, o dinheiro está na lista. Tendo uma lista de e-mails, um bom banco de dados de e-mails, é muito mais fácil realizar vendas constantemente. Ao nível de programas de afiliados, a história repete-se, é precisamente dessa forma que se deve fazer. Campanhas de e-mail marketing, rentabilizar os afiliados e usando programas de afiliados existem também outras estratégias. Uma das estratégias que eu recomendo com alguma regularidade é a construção de páginas de aterragem. Ou seja, você cria uma página estática no seu blog só sobre esse produto. Você desenvolve uma página, o título da página é o nome do produto, desenvolve o conteúdo em torno do produto, é a mesma história das reviews ou dos publi-editoriais, desenvolver conteúdo sobre o produto, explicar as vantagens e desvantagens do produto, colocar uma ou duas imagens do produto e o link de afiliado para esse produto. Qual é que é a vantagem das páginas de aterragem? A vantagem das páginas de aterragem é que estão presentes no seu blog sempre. Sempre que alguém entrar no seu blog e vir aquela página e se interessar por ela, vai clicar, nem que seja por curiosidade, e a página está constantemente a gerar conversões. Outra vantagem é que você pode trabalhar também no orgânico, ou seja, trabalhar no Google, para tentar posicionar bem os seus artigos e as suas páginas de aterragem, para que depois o tráfego orgânico também converta no respectivo programa de afiliados. Existem outras estratégias, a utilização de softwares ou de plugins de WordPress que lhe permitam, por exemplo, substituir palavras-chave de forma automatizada, ou seja, sempre que você nos seus artigos escrever a palavra dinheiro, aquela palavra é automaticamente convertida num link de afiliado. Há muitos blogueiros e muitos webmasters a usar essa estratégia. De certa forma, é interessante
porque o utilizador é sempre curioso e vai clicar, ou está a ler o artigo e existe um link e ele vai clicar e depois interessa-se pelo produto ou pela ferramenta. Por outro lado, é estar a encher o conteúdo com links para programas de afiliados, o que de certa forma torna a usabilidade bastante mais reduzida. Portanto, é uma questão de ponderação e bom senso, e cada caso é um caso, mas ao nível de estratégias de rentabilização com programas de afiliados, as duas mais rentáveis são sem dúvida as ressenhas de produtos e os envios de e-mail marketing. A oitava pergunta que temos aqui é do leitor José Manuel. Ele pergunta: para rentabilizar um site com programas de afiliados é necessário ter tráfego. A partir de quantas visitas podemos pensar nisso? Na verdade, para rentabilizar um blog ou um site com programas de afiliados não é necessário muito tráfego. Isso depende sempre de produto para produto. Como eu disse ainda há pouco, o nicho do casino ou do póquer é um nicho que paga valores muito altos, mas que é difícil de converter. No entanto, se você tiver 100 ou 200 ou 300 visitas por dia e conseguir realizar uma ou duas conversões por dia, é o suficiente para no final do mês gerar uma renda bastante elevada. Portanto, o tráfego depende sempre do nicho de mercado e do programa de afiliados em si. Se for um programa de afiliados para um nicho muito específico, provavelmente você não vai precisar de muito tráfego. Se for, por exemplo, um programa de afiliados de toques para telemóveis ou celulares, provavelmente você já irá necessitar ter um volume bastante grande de tráfego para que o programa renda, até porque, por norma, esses programas de afiliados pagam valores muito baixos. Portanto, depende sempre do programa de afiliados e do nicho de mercado em si. O principal não é ter muito tráfego, é ter tráfego de qualidade. E o tráfego de qualidade vai-se buscar de duas formas. Ou através do Google, do tráfego orgânico do Google, que é o que converte melhor, de longe, ou através de guest posts, anúncios no Facebook, todas essas estratégias que trazem tráfego de qualidade para o seu blog. Trabalhando com tráfego de qualidade não é necessário, por norma, muito tráfego para conseguir realizar bom dinheiro com programas de afiliados. A nona pergunta e última pergunta deste Escola de Dinheiro Q&A, segunda edição, é do Luís Marques. Ele pergunta: num artigo onde possuímos determinada palavra ou expressão, é preferível fazer linkagem interna para um artigo explicativo sobre o assunto ou utilizar um link de afiliado de forma a rentabilizar essa palavra? Isto tem precisamente a ver com aquilo que falámos ainda agora. Os softwares que automatizam palavras-chave em links de afiliado, isso depende sempre do senso comum e dos aspectos da usabilidade, navegabilidade, leitura do conteúdo. Pode ser interessante substituir algumas palavras-chave por links de afiliado, quando o objetivo é rentabilizar, obviamente. No entanto, quando o objetivo é conseguir tráfego orgânico de qualidade, trabalhar bem o SEO da página, provavelmente a linkagem interna por meio dessas palavras ou expressões é mais interessante, porque ajuda o blog não só a melhorar os seus posicionamentos para esse texto âncora específico, mas também porque direciona o leitor para um outro artigo, o que faz reduzir a taxa de rejeição e gerar mais page views no site. Portanto, do ponto de vista da rentabilização, sem falar de SEO, usabilidade e nada disso, obviamente que determinadas palavras-chave devem ser utilizadas como links de afiliado. No entanto, quando se tenta construir um site ou um blog de qualidade, é necessário ter sempre em consideração o usuário. Ou seja, os aspectos relacionados com a usabilidade e a navegabilidade, para não tornar a leitura complicada e, acima de tudo, para gerar mais page views e maior interesse no usuário pelo seu conteúdo. Portanto, mais uma vez, impera o bom senso ou o senso comum, sendo que, obviamente, cada caso é um caso e cada nicho de mercado é um nicho de mercado.
Portanto, estas foram as 9 perguntas que nós selecionámos para este nosso Escola de Dinheiro Q&A de segunda edição. Poderá subscrever o nosso blog em escoladinheiro.com. Recomendamos ainda que acompanhe o nosso perfil no Twitter, em twitter.com/escoladinheiro. Nós temos vários milhares de pessoas que todos os dias interagem connosco e com os nossos conteúdos, e queremos obviamente contar com a sua presença também. O mesmo acontece no nosso perfil do Facebook, em facebook.com/escoladinheiro, onde temos uma comunidade de várias milhares de pessoas que todos os dias partilham conteúdos, ideias e discussões muito interessantes sobre ganhar dinheiro na internet. Portanto, fica o convite, não deixe de nos visitar e, obviamente, visitar o nosso blog em escoladinheiro.com. Obrigado por assistir a esta segunda edição do Escola de Dinheiro Q&A. Na próxima edição teremos um novo tema, portanto fique atento ao blog e participe com as suas perguntas, conforme falámos no início deste vídeo. Obrigado por assistir a este vídeo e até à próxima.